Eu vou confessar uma coisa que dói. Domingo aos 34 do segundo tempo eu desliguei a televisão. Desliguei, porque eu não aguentei ver o Brasil ajoelhar para a Noruega. De novo. 28 anos depois de Marsella, a história se repetiu. E agora esse mesmo time, esse monstro escandinavo, encara a Inglaterra amanhã, em Miami, valendo semifinal de Copa do Mundo. E aqui vai o dado que muda tudo. O Brasil jogou 5 vezes contra a Noruega na história, e nunca venceu. Nunca. Essa Noruega não é zebra. Essa Noruega é um projeto de 10 anos que amadureceu na hora exata. E a tradição inglesa de 60 anos pode não ser suficiente para parar isso. Nos próximos minutos a gente vai destrinchar o tabu que o Brasil nunca quebrou. A máquina tática que o Solbakken construiu. Os 7 gols de Haaland que escondem um detalhe que quase ninguém percebeu. O peso real da camisa inglesa. E muito mais. Fica até o final, porque a previsão só faz sentido depois que você entender o que vou falar lá na frente. Sem isso, o palpite é chute. Com ele, é análise. E se você já entendeu que esse canal não repete a manchete dos outros, deixa o like e se inscreve. É de graça e dói menos que ver o Neymar chorando no gramado de New Jersey. E a gente começa pela ferida. A vitória da Noruega sobre o Brasil não foi acidente. Foi a segunda parcela de uma dívida histórica. Volta comigo para 23 de junho de 1998. Marsella. Brasil tetracampeão, Noruega precisando vencer. Bebeto abriu o placar de cabeça aos 33 do segundo tempo. Aos 37, Tori André Flor recebe pela esquerda e empata. E no finalzinho, Júnior Baiano derruba o Flor na área. Pênalti. Kejetil Rekdal, frio como o inverno de Oslo, bate e faz 2-1. Você vai me dizer, mas aquilo foi um jogo isolado. Azar. Não foi. O Brasil enfrentou a Noruega 5 vezes. 5. E nunca venceu. É a única seleção do mundo que encarou o Brasil mais de uma vez e nunca perdeu. Isso não é estatística. Isso é assombração. E domingo passado o roteiro foi quase idêntico ao de 98, só que invertido no tempo. O Brasil segurou e Haaland marcou aos 79 e aos 90. O gol de pênalti do Neymar, aos 10 dos adicionais, foi só da assinatura no atestado. E tem um detalhe que machuca mais. Foi a 6ª Copa seguida em que o Brasil cai para um europeu. 6ª. Desde 2002 a gente não elimina a Europa quando interessa. E se a Noruega faz isso com o Brasil, o que ela faz com uma Inglaterra que carrega 60 anos de trauma nas costas? A Noruega não caiu de paraquedas nessa Copa. Ela foi construída peça por peça para chegar exatamente aqui. 28 anos fora de Copa do Mundo. A última tinha sido justamente a de 98. Uma geração inteira de norueguês nasceu, cresceu, sem nunca ver a própria seleção no Mundial. E aí quando voltou? Voltou assim. 4-1 no Iraque, 3-2 num Senegal duríssimo, com 2 gols de Haaland. Perdeu de 4 para a França? Perdeu. E daí? A França é a França, porque a derrota para a França ensinou mais ao Solbakken do que as vitórias. O Ståle Solbakken montou um time que é o oposto do estereótipo escandinavo. Essa Noruega tem o Ødegaard, capitão, organizando o meio como quem rege a orquestra. Tem intensidade física de Premier League, porque metade do time joga na Premier League. E tem o luxo tático mais raro do futebol moderno. Pode jogar mal e ganhar, porque tem Haaland. Contra a Costa do Marfim, nos 32 avos, o jogo estava 1-1, feio, truncado. Aos 86, Haaland resolve, 2-1. E atenção para esse dado, porque ele é histórico de verdade. Foi a primeira vitória da Noruega em jogos de mata-mata de Copa em toda a história do futebol masculino do país. A primeira. Aconteceu dia 30 de junho de 2026, e 5 dias depois eles já estavam despachando o Brasil. Se esse nível de contexto te ajuda a ver o jogo de sábado com outros olhos, o like é o combustível do canal. Segue o jogo. Os 7 gols de Haaland em 5 jogos não são o dado mais assustador dessa Copa. O dado mais assustador é quando ele faz os gols. Presta atenção no padrão. Contra a Costa do Marfim, gol aos 86. Contra o Brasil, gols aos 79 e aos 90. Você tá vendo? O homem não decide no primeiro tempo, quando todo mundo tá inteiro. Ele decide quando o zagueiro já não tem perna, quando o jogo já moeu todo mundo. Haaland é um predador de último quarto de jogo. 7 gols na primeira Copa da vida dele. Artilheiro isolado do torneio. E aí vem a parte psicológica que pra mim é a mais importante dessa história. Perguntaram pro Haaland qual a chance da Noruega ser campeã. Sabe o que ele respondeu? Muito baixa ainda. E completou. Os favoritos são outros. A Inglaterra é um deles. E pediu rindo pra imprensa colocar toda a pressão nos ingleses. Isso não é humildade. Isso é guerra psicológica de gente grande. Ele jogou a cobrança inteira no colo do Tuchel 2 dias antes do jogo. O cara faz gol aos 90 e ainda vence o jogo antes de entrar em campo. Você vai me dizer, mas a Inglaterra tem a melhor defesa pra parar ele. Será? E se em 98 o herói foi um pênalti do Rekdal no fim do jogo? Em 2026 o Carrasco marca aos 79 e aos 90.
Tá vendo a simetria que eu prometi lá no início? A Noruega sempre mata no fim. Isso é DNA, não coincidência. Agora vira o disco, porque do outro lado não tem uma seleção qualquer. Tem a dona da narrativa mais pesada do futebol mundial. E é exatamente por isso que ela pode ser o problema da Inglaterra no sábado. Vamos aos fatos, porque aqui ninguém subestima o inimigo. A Inglaterra é campeã do mundo. Uma vez. Em 1966. Faz 60 anos. 60. E desde então, semifinal em 90, semifinal em 2018. 2 finais de Eurocopa perdidas. É a seleção que inventou o futebol e passou 6 décadas devendo para a própria história. Só que essa Inglaterra, a de 2026, é diferente. E eu vou provar. Primeiro no grupo, 4-2 na Croácia, 2-0 no Panamá, primeiro lugar. Depois 2-1 na República Democrática do Congo, com 2 gols do Kane. E aí veio o teste de fogo, o Azteca. O México em casa num caldeirão de 80 mil pessoas e jogo atrasado por tempestade. O que o Bellingham fez ali? 2 gols em 98 segundos. 98 segundos. Kane ampliou de pênalti. Aí o Quansah foi expulso no começo do segundo tempo. E a Inglaterra jogou mais de 40 minutos com 10 homens, dentro do Azteca, com o estádio inteiro em cima deles. Sofreu o 3-2, sangrou e segurou. Primeira seleção da história a vencer o México no Azteca em Copas do Mundo. Isso é currículo, não sorte. Se o México tivesse empatado aquele jogo com 1 a mais, hoje você estaria lendo manchete sobre o novo fracasso inglês. E o Tuchel estaria com a corda no pescoço. Mas agora a parte que os ingleses preferem esquecer. 1981, Oslo. Noruega 2-1 na Inglaterra, pelas eliminatórias. E o narrador norueguês, Bjørn Lillelin, soltou ao vivo a frase mais famosa da história das narrações. Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating! Maggie Thatcher. Seus meninos levaram uma surra daquelas. O Observer elegeu essa a maior narração de todos os tempos. Ou seja, bater na Inglaterra não é só resultado para a Noruega, é identidade nacional. E sábado, pela primeira vez em a história, essas duas seleções se enfrentam num grande torneio. Nunca tinha acontecido. 60 anos de espera de um lado, 28 anos de ausência do outro. Alguém vai sair de Miami com a narrativa quebrada. Taticamente, esse jogo é o encontro da força irresistível com o objeto que já foi mais imóvel. A Inglaterra tem defesa para parar o Haaland. Então, a defesa inglesa que vai entrar em campo é a mesma que levou 2 gols do México e vai estar sem o Quansah, suspenso pela expulsão no Azteca, contra o maior artilheiro da Copa, que decide depois dos 75 minutos. Faz as contas. Só que o retrospecto grita do outro lado. Em 12 jogos na história, a Inglaterra venceu a Noruega 7 vezes e perdeu só 2. E o Tuchel é talvez o melhor técnico de mata-mata da geração dele. O homem é especialista em anular a estrela adversária em jogo único. Você vai me dizer que a lógica manda apostar na Inglaterra. E a lógica manda mesmo. Kane e Bellingham resolvem qualquer jogo. O elenco é mais profundo. A pressão de 60 anos também vira combustível. Mas eu repito a tese pela última vez. Agora na versão final. Projeto vence tradição quando a tradição chega cansada. A Noruega de Solbakken tem plano, tem um monstro da área, tem o histórico de matar no fim, e tem zero pressão, porque o próprio Haaland já jogou toda ela no colo inglês. E aí, me diz, qual o seu palpite para o jogo? A Noruega, que o Brasil nunca venceu em 5 tentativas, chega em Miami como o maior teste da história recente da tradição inglesa. E tradição não faz desarme na área. Noruega ou Inglaterra na semifinal. E em quantos minutos o Haaland marca, ou o Tuchel consegue o que ninguém conseguiu nessa Copa? Escreve aí embaixo. Na próxima semana vai ter o vídeo, a autópsia completa da eliminação do Brasil. Mas antes aproveita e assiste aí os vídeos que estão aparecendo das outras quartas de final. Valeu e até lá.